Olá, bem-vindo ao podcast Tu Podes Mudar a Tua Vida. Chamo-me Luísa Cunha, sou terapeuta emocional e ajudo mulheres exaustas e subcarregadas a libertarem padrões emocionais e a recuperarem o equilíbrio nas várias áreas da vida. Se tens a vida a funcionar por formas por dentro sentes que estás sempre em esforço, que é difícil desligares, que o cansaço não passa, mesmo quando descansas, então este podcast é para ti. E se ainda não sabes o que é que está exatamente a esgotar a tua energia, tenho um teste gratuito que te dá essa resposta em 2 minutos. E no final ainda te ofereço uma meditação para aliviares o stress. Encontras o link na descrição. Então vamos ao tema do podcast de hoje. Sabes, há uma ilusão muito comum, a de que sair do esforço constante é uma questão de fazer menos, de reorganizar a agenda, de criar melhores hábitos. Mas não é. Podes reorganizar tudo por fora e dormir mais cedo, tirar férias, meditar de manhã e o esforço constante continua lá. Porquê? Porque o esforço constante não vive na agenda, vive no teu sistema emocional. É um padrão automático que foi instalado há anos e que corre em segundo plano todos os dias, independentemente do que fazes por fora. E enquanto esse padrão não for trabalhado de raiz, a vida pode mudar, o esforço interno continua igual. E talvez estejas a reconhecer-te nisto. Acordas já cansada, chegas ao fim do dia sem perceber onde foi a energia, sentas-te no sofá e em vez de descanso aparece uma lista mental do que ainda falta fazer. E pensas, mas eu faço tudo certo, porque é que o cansaço não passa? Se isto soa familiar, talvez nem saibas ainda qual é o teu nível de desgaste emocional. Muitas mulheres estão há tanto tempo nesse padrão que já normalizam o esforço constante. Como eu te falei no início, tenho um teste gratuito que te mostra exatamente onde estás neste momento. E em poucos minutos tens o diagnóstico claro do teu desgaste emocional e no fim ofereço-te a meditação para aliviares o stress. Muitas mulheres estão há tanto tempo neste padrão que já normalizaram o esforço. E sabes, a primeira etapa é a consciência e é mais profunda do que parece. Não é apenas perceber que vives em esforço constante. É perceber que esse esforço não é a tua personalidade, é um programa. E esse programa não és tu. A maioria das mulheres que chegam até mim acreditam que no fundo é assim, que é a sua forma de ser, que sempre foram assim e sempre vão ser. Esta é a primeira ilusão a desfazer. O esforço constante é um padrão automático que o sistema emocional aprendeu como resposta ao mundo. E o que foi aprendido pode ser desaprendido. O que ganhas nesta etapa é a clareza. Começas a ver o padrão de fora em vez de viveres dentro dele. E por isso, por si só, começa a criar espaço. E depois da clareza, temos que ir à raiz. Por baixo de cada padrão de esforço constante existe uma ferida emocional, uma crença que foi instalada muito cedo. Pode ser a crença do teu valor não está no que fazes, que tens de merecer o descanso, que parar é perder o controle. Se não estiveres sempre em cima de tudo, algo vai correr mal. Estas crenças não são pensamentos, são programas emocionais profundos. Vivem no corpo, na forma como reages automaticamente, na tensão que sentes quando tentas parar. Trabalhar esta ferida não é reviver o passado, é perceber o que está a comandar o presente e começar a libertar as emoções que ficaram presas nessa crença ao longo dos anos. O que ganhas nesta etapa é libertação. Uma leveza que não consegues criar com a força de vontade, porque a tensão que carregavas não era tua para carregar. E depois passamos a uma terceira etapa. E aqui quero partilhar contigo algo que muda completamente a forma como olhas para os teus padrões. A maioria das pessoas olha para os seus sabotadores como inimigos, como falhas de caráter, como coisas que precisam de eliminar. Mas os sabotadores não são o teu problema. São a solução que o teu sistema emocional encontrou para te proteger. Pensa nisto. A perfeccionista não nasceu para torturar. Nasceu no momento em que percebeste que se fizesses tudo perfeito, evitavas a crítica, a rejeição, a sensação de não ser suficiente. Foi a forma que o teu sistema encontrou de te manter segura. A controladora não nasceu para te esgotar. Nasceu no momento em que percebeste que se controlasses tudo, conseguias antecipar o perigo antes dele chegar. Foi o teu sistema a tentar garantir que nunca mais serias apanhada desprevenida. A que resolve tudo sozinha não nasceu para te isolar. Nasceu no momento em que pedir ajuda não era seguro, ou não achava, ou gostava demasiado. E o sistema aprendeu, é mais fácil fazer sozinha. Cada sabotador foi criado com uma intenção, proteger-te. E o problema é que o contexto mudou. Já não és aquela criança ou jovem que precisava desse mecanismo para sobreviver. Mas o sistema emocional ainda os usa como se fosses. E é por isso que não podes eliminar com força de vontade. Porque não são defeitos, são proteções. E o sistema não larga uma proteção só porque decides que já não precisas dela. E o que muda quando trabalhas os sabotadores de raiz não é eliminá-los, é perceber o que estão a proteger. Agradecer-lhes o que fizeram por ti. Criar dentro do teu sistema emocional a segurança suficiente para que eles possam finalmente descansar. E quando isso acontece, algo muito concreto muda. A controladora começa a delegar de verdade. A perfeccionista começa a entregar sem rever 1000 vezes. A que resolvia tudo sozinha começa a pedir ajuda sem sentir que está a falhar. Não porque te forçastes, mas porque o teu sistema já não precisa de se proteger da mesma forma.
Se isto está a fazer sentido para ti, partilha este episódio com alguém que conheças que sabe que precisa de mudar, mas não consegue mudar. A diferença está aqui. O problema não está na cabeça, está no sistema emocional. E por fim, a quarta etapa é a reprogramação, é mudar o que está na raiz. Esta etapa é central. É aqui que a maioria das abordagens falha. Muitas mulheres chegam ao meu trabalho com conhecimento sobre si próprias. Sabem quais são as suas crenças limitantes. Sabem que a perfeccionista a está a sabotar. Sabem que precisa descansar. Mas saber não muda o padrão. O sistema emocional não muda com conhecimento intelectual. Muda com reprogramação emocional. Com um trabalho que atua diretamente nas emoções acumuladas, nas crenças instaladas, nos padrões automáticos. E quando isso acontece, algo muito concreto muda. A necessidade de controlar tudo vai perdendo força, a atenção que vinha automaticamente começa a diminuir, o corpo começa a sentir que é seguro parar. Que parar não é uma ameaça, é uma necessidade. E o que ganhas nesta etapa é a estabilidade emocional real. Não a estabilidade de quem se força a estar calma. A estabilidade de quem já não tem o sistema em alerta constante. E a última etapa é trazer tudo isto para a vida real, para a vida exigente que já tens. Porque o objetivo nunca foi simplificar a vida. Foi criar estabilidade emocional suficiente para sustentar essa vida sem viver em esforço constante. E é aqui que as mudanças se tornam visíveis no dia-a-dia. Chegas a casa depois de um dia exigente, consegues estar presente. Não porque te forces, mas porque o sistema emocional já não está no limite. Consegues parar sem culpa, consegues delegar sem precisar de controlar tudo, consegues dizer não sem peso como tinhas antes. A vida continua cheia, mas o esforço interno mudou. E esta é a diferença entre funcionar e estar equilibrada, entre aguentar e viver com leveza. Estas são as etapas do meu método de reprogramação emocional. Se queres ir mais fundo, podes candidatar a uma sessão de diagnóstico comigo. É gratuita, sem compromisso e é o primeiro passo para perceberes o que está mesmo a acontecer no teu sistema emocional. Vou deixar o link na descrição. E aqui terminamos o episódio de hoje. Obrigada por teres ficado. Se quiseres receber todas as novidades em primeira mão, subscreve a minha newsletter em www.luisacunha.pt. E obrigada por ouvires. Até à próxima terça-feira.